Bem-vindos a mais um episódio do Entrevista com o Especialista, do canal mais louco de marketing digital desse país, Don't Panic, It's Organic. Dessa vez, com um grande amigo aqui e um fera do SEO, Obrigado. John Martin, especialista em marketing digital com ênfase SEO. Posso escrever assim? Sim, Eu acho que claro. sim, né, cara? Como quiser. Cara, vamos direto ao ponto. Consultor, triatleta, especialista em SEO, professor, quem é John Martin? Ou melhor, seu Martin, ou SEO Martin, sim, né? sim. Na verdade isso é engraçado, né? Porque o nome SEO Martin aconteceu sem querer. Em algum momento eu percebi que eu estava fazendo SEO, porque acho que foi todo mundo assim, né? No seu caso também, né? Eu tenho uma história engraçada, porque Fica à vontade, viu, pessoal? Pode falar, né? Não, mas a gente vai falar bastante bosta aqui hoje. Então o que acontece? Cara, eu trabalhava na Price como auditoria e eu gosto, eu adoro contabilidade, cara, número e tal. E até talvez marketing digital tenha me dado bem por causa disso, que é uma diferença do marketing tradicional. Eu fui para os Estados Unidos, morei um tempo lá, voltei. E eu ia voltar a trabalhar em contabilidade. Aí meu pai tem uma empresa de tratores, ele vendia, tratores, na época era chinês, estão trazendo tratores, estilo Caterpillar, assim, né? E ele falou, John, me dá uma ajuda aqui e tal. Eu fui lá. Aí eu comecei a fazer, cheguei lá todo pompom, né? Isso em, 2007, 2006, 2007. E aí eu não entendi um caralho, eu não sabia nada. O que eu fiz? Eu falei, vamos anunciar aqui no Google. Peguei, sei lá, 2, 3 pau e anunciei. Cara, isso no Ads? No Ads. Não entendia nada, né? Começou comprando palavras. Cara, não confiem em SEOs que fazem isso. Cara, tô brincando. Mas foi bom, sabe por quê? Eu torrei uns 3, na época 3 pau era uma puta grana com Ads, cara. E eu torrei 24 horas, porque eu não negativei a palavra brinquedo. Então todo mundo que foi pro site queria comprar trator de brinquedo pro filho, e lá no site vendia trator tipo de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Você fala, cara, deu ruim, né? Só que como que eu ia falar pro meu pai que deu ruim? Não tem como, né? Eu falei, não, fudeu, então eu vou estudar essa merda aqui, vou descobrir como que eu faço aqui pra aparecer no Google sem ter que pagar. E aí eu comecei, a fazer esse trabalho. E na época eu nem sabia que era SEO. E foi indo, entendeu? Então no final das contas, você vê que foi necessidade de nova humanidade, né? E aí eu, tinha que me provar, aí eu ajudei, começamos a vender pra caramba, se demos bem em marketing digital. E eu até ia voltar, inclusive, pra contabilidade e tal, mas um outro brother pediu uma ajuda, que era um brother que é o André, que na verdade ele tinha revelação de foto digital, na época isso bombava, né? E aí eu fui ajudar ele, deu certo, e aí só começou, né? Um começa aqui, começa ali, um pede ajuda e tal, quando você vê, você já tá ajudando 10 pessoas, e aí ferrou. E aí deslanchou, a gente acabou criando mesmo uma agência, que aí ficou o SEO Martin. E por que SEO Martin? Na época do meu pai, a gente fazia um trabalho também de ajudar alguma instituição de caridade e tal, às vezes pessoa um pouco mais humilde, e o meu nome é um nome meio chato de falar, porque é em inglês, então é John Martin. E aí o cara vai, João, Diogo, Diego, vira tudo, né? E muita gente mais humilde não entendia, então os caras falavam, ô seu Martin, vem cá. Me chamavam de seu Martin, mas seu de SEU. E eu registrei para fazer, eu registrei para fazer um domínio, como se fosse SEU, né, seu Martin. Só que aí em algum momento teve um estalo, eu falei, tem o seu Martin. Mas escreve seu Rosa, seu Felipe. Alguns sim, mas... SEO, mas aí eu peguei em algum momento, eu falei, então também vou registrar o SEO. E aí, hoje eu tenho os dois domínios registrados, só que o que eu uso mesmo é o SEO Marketing, ficou mais fácil, entendeu? Mas esse é o nome da agência, que talvez confunda um pouco o nome da pessoa também, John Martin, às vezes vira seu Martin, né? Ó, o seu Martin, não sei o que lá, e aí ficou, basicamente é isso. Confissões aqui agora, confissões, pessoal. SEO Bazon, copiem dele. Bonito! Show! Boa! Tamo junto! É jogadinha de palavras, acho que sim, SEO Bazon tá no nome da marca, né? O nome do nosso personal branding. Mas também tem essa jogada com o seu Bazon, essa é a ideia, sabe? Tem uma jogadinha de palavras. Não, e faz sentido, sabe por quê? Eu acho legal isso, gente, porque muitas vezes, você já dá a entender o que é o negócio. Entendeu? Então você tá falando de SEO, o negócio aqui, ponto. Então, muita gente fala, não, porque tem que criar brand. Ok, mas muitas vezes o seu brand é ligado a SEO. Então muita gente fala assim, não, eu quero ser uma agência de marketing digital. Legal, cara, mas você quer ser especialista em SEO, o que você quer fazer, tá? E no final, aqui tá mostrando, o cara é especialista em SEO, ele manja SEO, então faz todo sentido SEO Bazon, o seu Bazon. E aí eu gosto muito das jogadinhas de palavras, assim, o Don't Panic, It's Organic, tem uma conotação. Exato, mas é muito legal isso, entendeu? Com todo esse movimento da Califórnia, Amsterdã, sabe como é que é? Eu acho que no dia a dia tem que ter esse bom humor, assim, nas coisas, tá? Sim. Porque, assim, você vê muita gente no dia a dia, negócio chato, não pode ser mais chato. Você tem que trabalhar com um negócio que você gosta, você tem que ter parceiros e gente que você gosta de trabalhar em conjunto, né? Então é legal ter esse bom humor no dia a dia, isso é muito bacana. Eu gosto muito disso, o Charles está nos filmando aqui agora, sabe? A gente é bem descontraído, porque legal. Tá tudo, cara, você vive num tanto estresse, né, sim, cara? Né? E total. muita coisa pra fazer, e como é que você concilia tudo isso, né, cara? E
acho que o bom humor, essa descontração é o que move a gente, que deixa a gente mais animado pra fazer as coisas e menos estresse também. Com né? certeza. Cara, acho que é muito pertinente de ter falado disso, porque a minha próxima pergunta é Vamos lá. sobre isso, cara. Hoje a gente vive nessa nossa loucura, desse nosso mundo atarefado, 1000 coisas pra fazer. Eu sou uma das pessoas que busca fazer um monte de coisa, você também, pelo jeito. Você me disse a que eu peguei agora, né, de supetão quando a gente tava conversando. Bom, professor já sabia. Sim. Consultor de SEO e também triatleta. Tudo, né? Como é que você concilia tudo isso? Cara, tem então, alguma metodologia? Tem então, algum livro que você já leu que você não. pode compartilhar com o pessoal? Não, Ou é assim, fingers in the air e vamos embora? Tem um monte de livro que eu já li, mas assim, no final é loucura, gente. Assim, primeiro, triatlon tô parado porque eu tive uma lesão, tô voltando devagarinho, já voltei pra natação, então é um negócio meio pesado, eu tenho que voltar devagarinho, né? Mas de uma maneira geral, o que eu sempre faço, né? Tudo começou naturalmente. Então você dá consultoria, você começa a ficar bom, o pessoal começa a te reconhecer, aí alguém te chama pra dar aula, né? Aí você começa a dar uma aula, 2 aulas, 3 aulas, aí você começa a fazer vídeo no YouTube. Sempre que você começa, os primeiros vídeos que eu fazia no YouTube, demorava 3 horas pra fazer a porcaria do vídeo. Ficava uma bosta, eu jogava fora, editava, não dava certo. Hoje em dia os vídeos eu faço em 2 minutos. Até thumbnail, que eu demorava, sei lá, 20 minutos fazendo thumbnail, hoje em dia eu faço em meio minuto. É super rápido, então você pega a prática. Então, quanto mais prática você tem no negócio, você vai fazendo mais rápido, né? Só que eu falo, tem que ser tipo de uma maneira natural. O mais importante é o seguinte, é que tem loucos. Não tem jeito, você é louco, eu sou louco, tem um monte de cara louco. É o que é? Tipo, cara, eu trabalho na madruga, eu trabalho sábado, domingo, tipo, puta, minha esposa fica maluca comigo às vezes, cara, que tipo, do nada assim, tipo, acordei mais cedo, tipo, acordei mais tarde, fui dormir mais tarde, aliás, né? Cara, eu tô trabalhando. E assim, no final, quando você curte o negócio, está envolvido, toda hora é um momento bom para trabalhar, porque o trabalhar pra gente, inclusive a SEO tem uma coisa bem interessante, que não é só efetivamente executar serviços, mas o trabalhar pra gente é estar a par do que está acontecendo no mercado, estudar sem parar essa porcaria, porque o negócio muda todo dia, filho da mãe do Google, além de alguma coisa pra gente todo dia, tipo, todo dia tem tecnologia nova. Por exemplo, eu fiz um curso de GTM, cara, assim que eu acabei a porcaria do vídeo, do curso, assim, deve ter sido no dia seguinte, Google atualizou o layout inteiro do GTM. Eu falei, brincadeira, né? Pegadinha, né? Então, assim, no final das contas, o que tá acontecendo? Então, a gente tem, eu acho que isso, entendeu? E aí é lógico, se você quiser largar a caneta às 6 da tarde, ok, não é um problema. Mas se você quiser fazer tudo, você vai precisar de 24 horas ou mais no dia. Essa que é a verdade, né? Você vai precisar achar a 15ª hora ali. Eu também, cara. Eu passo a mesma experiência com agência, escritório aqui, escritório na Inglaterra. Não, cara, minha vida começa às 5 horas da manhã, cara. Sim. Acho que aí fica uma dica aí pra quem tá em casa, né? Se você quiser chegar em algum lugar, meu amigo, Sim. não vai trabalhando 8 horas não. Não vai, não. Não é com 8 horas. Beleza, você quer 8 horas, você vai trabalhar como funcionário com essa sua vida. Se você quiser construir algo, né, cara, eu acho que é... Cara, eu acho que tem muita coisa, inclusive na nova geração, tal, eu acho muito bacana. Tipo, você vai em co-work e tal. Mas nem vou ficar jogando pimbolim no meio do dia, nego. Não vai sair do lugar, cara. Vai estudar, vai trabalhar, vai correr, entendeu? Isso que é importante. E no final das contas, eu acho que quando você se estimula a trabalhar, ou quando você é cobrado também, você tem um diferencial absurdo, porque você acaba passando os limites. E isso é uma coisa que o esporte mostra muito. Cara, você vai correr, tipo, qualquer esporte ali, tipo, você precisa de explosão, um pouco natação, tal, principalmente no triatlon, cara, é treino de tiro, pra você conseguir, cada dia você aumenta um segundinho. Então é uma coisa de louco, assim, se você for avaliar, né? Que é um pouco da gente. E aí cada dia você vai melhorando um pouco mais. Agora, quanto mais você aprende, mais fácil vai ficando as coisas. Né? Prática, né? Exatamente. Prática não tem que inventar. E não tem medo de errar, eu acho também, né? Não só isso, mas eu acho que assim, não tem caminho fácil, gente. Ninguém vai chegar com 22 anos sabendo tudo, manjando tudo. Vai demorar, vai aprender, não tem jeito. Muitas vezes a pessoa tem uma facilidade maior, então chega aqueles caras que são craque lá com 22 anos. Mas mesmo assim tem um lance de experiência. Então assim, tem que ter tempo. Essa que é a verdade, né? Massa. Bom, John Martin dentro do SEO. Ele é um cara mais técnico, ele é mais do marketing, ele é mais do conteúdo. Cara, é tudo, porque eu me viro onde que eu posso. Então eu vou dar um exemplo. Qual que é a sacada? Eu gosto muito da parte técnica, tá? Mas assim, a gente vê um problema, você deve sentir isso mesmo no dia a dia, que nem eu, que é o quê? Cara, você chega lá e faz uma puta análise técnica. Então tem um cliente meu, então vou citar um nome, que eu fiz uma análise técnica e eu coloquei 87 itens que usava a Trello nesse cliente para serem resolvidos. Tudo coisa técnica, algumas muito simples, outras extremamente bem mais complexo o negócio, né? Mas cara, passou tipo 3 meses, nada tinha sido feito, nada. Tipo, os caras com dificuldade para atualizar um meta title, cara. Você fala, cara, what the hell? Como assim, né? Mas tudo bem, então quando você vê um negócio assim, o que eu cheguei e falei pros caras? Falei, olha, vocês não tem blog? Vamos fazer o seguinte... Porque não dá pra ficar cobrando o cara todo mês, e o cara não faz, só ficou botando coisa ali, mexendo de groselha. Eu falei, vamos fazer o seguinte,
vamos fazer um blog? Atrai tráfego pelo blog aqui, a gente vai fazer um trabalho legal e tal, vamos. Cara, passou, sei lá, 8 meses até os caras começarem a arrumar a parte técnica, mas em 8 meses eu criei um blog pros caras que levam puta tráfego pra eles. Então eu comecei a criar conteúdo, ajustei o blog, e aí separamos, né, colocando na hospedagem. O blog não converte. Converte, opa! Mas acho que a grande sacada é, então você vê que às vezes quando você entra num projeto, você tem que saber atirar pro lado que dá. Sim. Porque, cara, você entra no projeto e o negócio, tipo, tá cheio de erro técnico, o cara não consegue consertar, o que você faz? Em alguns casos, quando não tem opção, eu falo pro cliente, falo, cara, olha, vamos pausar até a sua equipe técnica conseguir dar vazão. Porque às vezes a equipe técnica não é culpa dos caras, entendeu? Porque assim, tem casos que o cara não sabe fazer, mas a grande maioria dos casos que eu vejo é o seguinte, é uma fila enorme de tarefa pros caras fazerem. E não tem prioridade. Ou seja, o gestor ali não fala, olha, você tem que dar prioridade no SEO. Não, o cara às vezes tem que dar prioridade em outras coisas, entendeu? E a fila é muito grande, aí não anda. Vou levar para o outro lado agora, isso é um ponto legal, Sim. cara. O quanto que você acha que isso impacta, a parte técnica hoje impacta Muito. no desenvolvimento de um projeto? Demais. Eu sei que tudo bem, essa vai ser a famosa depende, né, pessoal? Pra quem É, trabalha com SEO mas- sabe que a mas resposta eu acho- depende. Mas porque hoje, por exemplo, Aham. a gente pega a maioria dos sites hoje, é um WordPress. Ou é uma plataforma de e-commerce que na maioria das vezes salva algumas aqui no Brasil, que é uma porcaria, que eu não vou ditar nomes. Sim, pode Mas falar, acho que adoração. acho que já Toda já porcaria. deu pra entender qual que eu mencionei, quem me Sim. conhece sabe de qual que eu tô falando. O quanto que isso impacta, o quanto que isso impacta, você acha que segura o projeto, cara? Cara, Você falou bastante, é que mas assim, assim, Vamos dar exemplos reais. O que acontece? Eu acho que assim, parte técnica é fundamental. Só que assim, lógico, você vai ter coisa técnica que faz uma cosquinha e coisa técnica que é complicada. Por isso tem que ter uma revisão. Sim. Então eu vou te dar um exemplo clássico de uma cliente minha e assim, foi surreal, tá? Chamou pra fazer uma consultoria e tal. E a menina assim, ela tava fazendo um blog, na verdade. E ela falou, John, preciso de uma consultoria. Até achei estranho, porque um blog, normalmente você não pede consultoria, tipo, se não for um blog muito grande ou que já tenha uma certa relevância. Sim. Então assim, ela falou assim, John, não consigo indexar no Google, aquele negócio. Eu falei, como assim não consigo indexar no Google? Quantos artigos você tem? Ela, já escrevi uns 1.200 posts. Eu falei, quê? Tipo, como assim, né? E aí no começo duvidei, porque eu falei, 1.200 posts? Como assim, né? Não é fácil escrever 1.200 posts, principalmente se forem posts bem feitos, uma linha, 2 linhas, mas assim, vamos colocar post ali bem feito? Não é fácil. Aí eu entrei, ela tinha feito, cara. Eu falei, caralho, deixa eu dar uma olhada. Aí passei lá 5, 10 minutos, lógico que já tinha rato velho, já orei. Pô, no index. Então o site inteiro no index. Qual que é o histórico aí? O histórico, basicamente, e é muito simples o objetivo, o desenvolvedor dela estava tentando vender um plano de SEO para ela. Então o que o cara fez? O cara desenvolveu o site, aplicou no index, enquanto a menina não fechasse a porcaria do plano de SEO, Né, cara? enquanto o cara não, tipo, ela fechasse um plano de SEO, ia. E aí por isso que eu vou te falar uma coisa que é uma opinião pessoal minha. Não sei se está 100% certo, tá? Porque às vezes o cliente prefere uma facilidade. Nunca tenha um cara que faça tudo. Porque a melhor coisa que você tem em marketing digital, e hoje em dia o marketing digital muito integrado, é você ter uma agência para Face, uma agência para SEO, uma agência para quem desenvolve o site. Se você tiver vários especialistas trabalhando em conjunto, cara, o cara fez uma merda aqui, do outro lado tem alguém apitando. Então a melhor auditoria que você tem sobre o seu projeto é você ter mais gente envolvida possível. A menos que você tenha uma equipe interna, mas mesmo assim não tenha um cara para fazer tudo. Tem uma equipe interna diversificada para poder validar, tá? E se o projeto é muito grande, que é uma coisa inclusive que a gente faz, por exemplo, várias empresas eu faço um trabalho de treinamento interno ou revisão, que é o quê? Você tem uma equipe interna, mas você quer, tipo, às vezes bater bola com alguém que tem uma visão de fora. Isso também é bem válido, então eu acho bem interessante fazer. Já que você tocou nesse ponto, cara, vamos explorar um pouco do seu conhecimento. Vamos lá, compartilhar precisar. algumas dicas. Você falou da parte técnica. Dá uma dica de uma ferramentinha assim para uma pessoa como a sua cliente que tinha o blog, totalmente leiga, que ela possa jogar os URL do blog dela ali e já ver um erro como, por exemplo, seu site não está sendo indexado pelo Google. Então. E depois uma ferramenta mais avançada. Sim, não vale ser site audit do SEMrush, que todo mundo fala isso. Não, vamos lá. Quero coisa Muito embora eu goste, diferente. vamos lá. O que acontece é o seguinte, acho que uma ferramenta simples é o próprio Google, gente. Cara, usa o operador booleano, site, seusite.com.br e vê. Se não aparecer nada, se não está indexado, você tem duas opções. Top, hein? Porque tipo, é duas opções, cara. Se seu site foi feito ontem, ok, leva um tempinho, espera um pouco. Mas se o site foi feito há 30 dias atrás, já tem link e tal, não tá nada, é bom senso, gente, alguma coisa está errada. Você não pode escrever 800 mil páginas e não tá no Google, não existe isso. Então, bom senso sempre é E acredito que fundamental. a gente não aparece nem pro nome da marca. Não aparecia O nada. nome do tipo, blog dela, no caso. Não, né? não aparecia nada, o site Aí estava outra inteiro. dica, pessoal. Né? Escreva o nome Exato. da sua marca, do seu blog. Se não estiver aparecendo, Exato. é porque uma coisa está muito errada, né? Agora, se você for ver tipo parte mais técnica, ok, eu gosto muito do Deep Crawl, mas é uma ferramenta mais cara, que a gente sabe para Verdade. mexer.
Cara, Screaming Frog, meu, ferramentinha simples, tem uma versão grátis aí para sites pequenos, eu não lembro, acho que é 600 URLs, uma coisa assim. 500, né? 500 URLs e tal, se você quiser você paga, eu pago, uso todo dia, mas assim, é uma ferramenta simples que você consegue identificar um monte de problema no site de uma maneira, sabe, que é grátis e é super funcional, porque a porcaria você exporta tudo para Excel, cara, e aí você se vira em Excel. Lá dentro você tem um relatório, mas você exporta para Excel, se vira, resolve, tá resolvido. 160 libras por 12 e dá... Fala quando é libra, já fudeu, né? Agora a libra tá quase 6 pontos. Mas é bom, viu, gente? É bom, né? Eu tô reclamando. Você vai passar o cartão, o negócio tá em dólar, aí quando você vê, na verdade não é dólar, é libra. Você fala, putz, você não sabe quem entrou ali, você fala, ai, ferrou. Geralmente quando eu trago um dinheirinho de lá pra cá, né? Que interessante. Imagina que eu me ferrava muito no começo, porque eu não entendia. Eu falei, por que sempre uma conta mais alta? Depois que eu me toquei que o negócio era em libras, né? Eu falei, puta que pariu. Não, mas o Screaming Frog eu acho que ela é muito boa. Muito útil no dia a dia, muito útil. Vale a pena, porque como eu disse, 160 tá fazendo uma continha rápida aqui, dá, sei lá, 15 libras por mês, cara. Não é muito, você vai pagar 50 conto, 60 conto por mês, cara. Vale muito a pena. Não, você pega um site pequeno, vamos dar um exemplo clássico. Site, sei lá, uma odontologia. O cara tem a homepage, sei lá, meia dúzia de páginas de serviço, um blogzinho com, sei lá, 30 páginas. Cara, o Screaming Frog grátis faz o serviço como ninguém já era. A única coisa ruim do grátis é que hoje você não consegue integrar com o Analytics, com o Search Console, mas é que eu falo, tipo, quando é muito pouquinho, cara, é aquele negócio. Tem coisa que você vai fazer na mão, você consegue fazer, né? Deixa de preguiça. Então, por exemplo, muitas vezes eu falo pro pessoal, cara, o cara quer fazer tudo com API, conectar. Eu falo, cara, você tem 30 páginas, dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Quantas vezes eu não cheguei planilha de 120 linhas, né? Ctrl-C, Ctrl-V, porque não tinha na época como criar ferramenta para fazer um scraper ou alguma coisa do gênero, entendeu? Então você fazia na mão, às vezes é mais rápido. Então é o que eu falo, tem um lance de materialidade envolvido. Se você está falando de um site pequenininho, um site muito grande, são duas abordagens completamente diferentes que você faz. Porque aqui você tem que personalizar página a página. Você vai fundo no negócio. Quando você chega aqui num site gigantesco, vai nas principais, o restante tem que ser auditoria em massa. Entendeu? Senão você fica louco. A gente está usando uma nova agora aqui, que é o SiteGold. Também é muito bom. O benefício é bom, 25 libras, cara, é barato. O que eu falo no dia a dia, o mais importante é você tentar, primeiro, identificar o que é melhor para você, né? E assim, não tem mais time pequeno em SEO, né? Isso que é a verdade. Então, no final das contas, sim, não adianta você querer fazer um puta trabalho bem feito. Você faz um trabalhinho legal, mas assim, se você quiser fazer um trabalho bem feito mesmo, você vai ter que investir uma grana, gente. É que nem cara que chega pra mim e fala, pô, John, eu tô aqui, quero melhorar aqui meu site e tal. Quando eu vou ver, o cara tá numa hospedagem de R$5,90 por mês. Eu falo, gente, vamos parar com isso. Vai pelo menos uma hospedagem de R$20 por mês, né? Mas tem cara que tá em hospedagem de R$5 por mês, com limite de page views, e tipo, a pessoa quer começar a fazer um trabalho de SEO. Eu falei, cara, esquece. Vai pelo menos pra uma hospedagem menos safada, que já tá melhor. É o melhor SEO que você faz pro teu site. Então, muitas vezes, a pessoa esquece que tem que ter um caminhozinho, né? O cara esquece que o negócio não precisa ser tão avançado. Começa mais básico, é o que você fala sempre. Cara, e eu acho que assim, já que você tocou nesse ponto de servidor, cara, como que você faz esse trabalho de monitoramento? Porque a maioria dos sites que a gente trabalha menores não tem acesso, um servidor compartilhado, a gente não consegue ter acesso. E eu sou muito da linha de que a minha parte técnica, para mim, o mais importante é o bot. Em que sentido? Então, às vezes eu não dou tanta importância, para dados estruturados, heading tags e caramba, mas cara, eu tenho observado que servidores que são instáveis... Não, ferrou, já era. Você vê o seu gráfico de posicionamento assim o dia todo. Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você monitora isso a fundo? Porque às vezes você pode ficar doido com isso aí, né, cara? Não, mas assim, a gente monitora, mas tem que lembrar o seguinte, tem projetos e projetos. Tem projeto que eu tenho 20, 30 horas por mês. Tem projeto que é projeto de 3, 5 horas por mês. Então assim, você tem que saber avaliar o que é... Pô, vou gastar uma hora do cliente para ver isso, ferrou, ele não vai ter benefício. Então o importante ali que eu vejo, qual que é? Cara, site pequeno. Então vamos supor, o cara pegou um cPanel ali, num HostGator da vida, que assim, não considero ruim, tá? Tipo, lógico, você tem projetos. O cara quer colocar um e-commerce e vender milhões, ele não pode, tá? Em R$15 ali por mês, entendeu? Então é o bom senso. Só que qual que é a sacada? Muitas vezes o projeto está começando. Você fala, preciso de um pouco de desempenho, não posso investir tanto dinheiro agora. Tem algumas coisas que fazem sentido, então a maioria das pessoas usa o WordPress. Então o cara coloca um WordPress, qual que é o principal problema do WordPress? Requisição. Começa a aumentar a quantidade de acesso, requisição, dá porrada no banco, o que acontece? O banco de dados, né, não aguenta. Sim. E aí você começa a ter problema. Então o que você faz? Que é a coisa mais simples do mundo, Cloudflare, entendeu? Tipo, cara, é grátis. Tipo, cara, é bizarro assim, então eu tenho sites, eu te mostro, que carregam assim, tipo, em menos de 2 segundos, super rápidos, e assim, não
homepage, todas as páginas você pode ver, tudo carrega super rápido. Mas em Que é teoria, o se a home carregar Então- em menos de 2 segundos, o resto vai carregar também, porque geralmente a home é mais pesada. Entre aspas. É que não necessariamente às vezes no WordPress, porque às vezes o cara às vezes ele coloca, por exemplo, uma homepage bonitinha e ele cria a categoria, só que a pessoa configurou, sei lá, para exibir 80 posts por página. Tá. Aí você manda. Às vezes eu penso Então, na cabeça WordPress, às vezes é site institucional, Sim, então, mas que a gente mais tem. Mas você tem tudo ali, entendeu? Porque, sim. Então assim, nunca você pode subestimar, acho que a capacidade do ser humano de fazer cagada. Então assim, você vê cada besteira que os caras fazem no dia a dia, porque o cara não entende. Então o cara vai lá e coloca lá, vamos carregar 120 posts por página. E não vai carregar. Agora, eu acho que o Cloudflare, assim, o Cloudflare é grátis, não é uma coisa difícil de colocar. Se você estiver pensando que, putz, num projeto bem feito, você tem que ter uma pessoa ali que é um desenvolvedor, é uma pessoa que vai estar gerenciando o servidor, esse cara no mínimo deve conhecer o Cloudflare. E aí eu te falo, eu tenho projetos em WordPress que gastam tipo R$ 9,90 por mês, tá? O site, tipo, cara, cacheia no Cloudflare, tá tranquilo, o site já abre em 2 segundos. É redondo, entendeu? Então assim, projetos. Esse especificamente foi interessante, e aí vem um outro lance que é importante, que é a parte de projeto. Normalmente os caras me ligam sempre quando tem alguma coisa ferrada. Cai no Google, sumir do Google, cara, tô perdendo dinheiro, sempre assim. Mas assim, de vez em quando aparece um cara ou outro que fala, ó, vou começar um projeto, o que eu faço? E esse caso é um caso bem atípico, né? É empresa de, como que é o nome? Vende produto para cabelo, né? Capila.com.br, um negócio assim. Qual que é a sacada? Os caras falaram, a gente não tem produto, a gente está desenvolvendo produto, a gente é um especialista fazendo trabalho e tal, e a gente vai só disponibilizar o produto no mercado brasileiro, sei lá, para maio. Legal. O que eu faço? Cara, essa é a melhor pergunta do mundo. Porque você, antes de começar um projeto, você desenhou o projeto. Então o que está acontecendo? Eu falei para eles, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho legal, cria-se o blog, começa a criar conteúdo relevante, atrai tráfego, você já tem informação, você já tem uma tag até de remarketing ativa no site, entendeu? Quando você tiver produto, você já ligou o site com 1.000 a 5.000 visitas por dia. É incrível isso. Aí, tipo, qual que é a outra opção? É o cara ligar o site e não ter venda nenhuma. Aí o cara entra em pânico e começa a anunciar. Não, sim, claro. Entendeu? Então, assim, esse é o diferencial de fazer um trabalho bem pensado, que aí é o que eu te falo. Muitas vezes o cara chega pra você e fala, putz, Felipe, eu tô precisando aqui de uma ajuda, meu site caiu. Porque normalmente é assim, o cara tomou uma atualização, liga pra você e fala desesperado, eu preciso de ajuda e tal. É a diferencial do cara fazer isso ou pegar um projeto lá atrás e falar assim, eu vou começar um projeto, me ajuda. Cara, É lindo. Não, isso é maravilhoso. Quando você pega no começo assim. E esse é um dos motivos que, tipo, normalmente no Brasil, você vê as estatísticas aí, todo dia tem uma estatística diferente, mas na média, você vê que os e-commerce que dão certo são os e-commerce que o cara já quebrou a cara 2 a 3 vezes. Exatamente por causa disso. Por voltando aí, né? Exato, mas por quê? Porque na primeira o cara não e sabia. Não é só cara pequeno, não, gente, é cara grande, Cara né? grande. Você parar pra O cara não pensar. sabia de SEO, não sabia de nada. Na segunda ele já sabia, mas ele contratou as pessoas erradas. Na terceira, o cara já sabe o que é o esquema. Então, muitas vezes, quando você investe em um consultor, numa agência renomada, você também está pagando por segurança e por tempo. Porque, Sim, cara, sim. a verdade é o seguinte, dinheiro você recupera, mas tempo você não recupera. Se você vai ter um projeto super bacana, legal, para lançar agora, que você não deu certo, e você começa a refazer isso, o negócio só vira depois de 3 ou 4 anos, cara, provavelmente o cara já teve a mesma ideia, você já perdeu. O bonde passou. Bons são os clientes que enxergam isso, né, cara? Eu fiz um trabalho uma vez com uma startup que a gente pegou o site do zero, tipo, 0 visitas, não tinha nada, tipo, lembra até? Era, tipo, começou. 5 visitas, cara, registradas no GA. Até a gente entregar ele com umas 500.000 visitas, contando com blog, contando com tudo. Sim. Só que, cara, foi gradativo. O primeiro ano, eu cheguei pro Marcelo, que era o CEO na época, eu falei, Marcelo, cara, primeiro ano não me enche o saco, velho. Sim. Não adianta que não vai ter nada, cara. Aí a partir do segundo ano ele falou, Bazão, e agora esse ano, qual que é? Eu falei, esse ano a gente é top 3. E eu sou meio louco nessas brincadeiras de posicionamento, eu não vendo posicionamento, mas não adianta a gente falar que não vende posicionamento, porque o cliente quer posicionamento. Resultado, no final quer resultado. Não adianta. SEO, se você não chegar nas primeiras posições, você não tem tráfego, meu amigo, então sem hipocrisia, né? E aí foi indo até um momento ele falou assim, cara, e na época a gente tinha uma grande seguradora que estava na primeira posição, ele falou assim, quando é que a gente passa esses caras? Eu falei, olha, complicado, agora eu preciso de pelo menos uns 2 anos de trabalho, porque a gente está falando de Porto Seguro. Exatamente. E em um ano a gente conseguiu isso. Então acho que o grande segredo é setar essas expectativas com o cliente. Né? Como é que você trata esse E aí, ponto, por exemplo, John? quanto tempo você está no mercado? 12 anos já. Não, 12 não, cara. Eu fiz a conta esses dias. Mais de 2014, cara. Comecei em 2006. Tá, mas olha só, mais de 10. Então qual que é a sacada? Quando você tem experiência, você é o cara que você fala o seguinte, você olha o projeto na cara e você fala, na cara, isso vai demorar 1 ano. Isso vai demorar 2. Então você já sabe.
Agora, pega um cara que acabou de se formar e o cara entra e fala, não, vamos lá, vamos mandar bala. Ele não tem a experiência necessária para saber, porque SEO não é uma ciência exata. E isso que o pessoal esquece. Então assim, a galera, por exemplo, você pega o Google Ads. O Google Ads é um negócio muito mais simples e objetivo, principalmente o Google ganha dinheiro com isso e ele tem interesse em fazer tutoriais e explicar para todo mundo. Sim. SEO, você tem o seguinte, primeiro, se o Google abrisse os fatores de ranqueamento, o Bing tava bem pra caramba. Né? Não é aquela porcaria que a gente testa. Mas é a verdade. Então assim, ninguém sabe os fatores de posicionamento. O Google, de vez em quando, ele fala um ou outro. Ah, o SSL, eu vou dar uma leve, né, vou dar uma pequena ajudinha para você colocar o SSL. Legal. Mas é uma outra coisa dentre milhões de fatores. Segundo, você tem experiência, você tem teste. Então, por exemplo, chega um cara e faz um monte de teste. Eu mesmo, eu tenho um monte de site de teste. Que eu faço uma das maiores loucuras do mundo para entender o negócio. Mas no final, se você tem um negócio que não é aberto ao público, o que influencia? É a experiência. Porque você já sabe uma coisa que você fez que funcionou, que não funcionou, que funciona no nicho, que funciona em outro segmento. Então você vai entendendo o processo. Por isso quando chega um projeto para você, você fala, cara, para chegar aqui nas primeiras colocações, vai demorar 2 anos. Recentemente eu fiz um trabalho de defesa de reputação. Você já ouviu falar nisso ou não? Nossa, Domination. Mas assim, é que tem vários tipos de trabalho de reputação, né? Mas, por exemplo, sobrepor o que está negativo. É, basicamente isso, mas assim, eu digo vários tipos porque você tem o tipo o pessoal e você tem o empresarial, né? Sim. E os dois são ligeiramente diferentes. Nesse caso foi um pessoal, uma pessoa que chegou, e assim, tem um monte de caso que chega pra mim assim, no final o que acontece? Você dita o nome do cara, o cara dita o próprio nome no Google e tá meio sujo que nem era, como que é, asa de urubu que eles falam, né? Cara, o cara precisa tirar aquilo, precisa limpar ou os primeiros resultados ou a primeira página, né? E qual que é a sacada ali? Tipo, lógico, tem que fazer um projetinho, tem um negócio chamado, que a gente chama de defesa de reputação, muitas vezes é fazer essa limpeza, tá? Mas muitas vezes, tipo, o pessoal acaba querendo limpar um negócio que não precisa. Tem muita gente que quer limpar um negócio que não precisa. Por exemplo, e aí vem a percepção, tá? Então, eu cheguei pra uma menina que veio pra mim, é uma conhecida, tipo artista, falou, quando eu digito meu nome, mas, aí tinha lá, era biquíni, piscina e tinha mais um negócio, era, sei lá, era malesias, uma coisa assim. Tipo, nome do artista sex não, lógico que vai aparecer alguma coisa. E você clica em imagens, não era no resultado principal, você clica em imagens, tem uma foto minha de biquíni que eu não estou bem. Aí eu virei pra ela e falei, olha querida, se você quiser fazer, eu faço. Tipo, tudo bem, você vai pagar aí 5, 10 pau por mês, bacana. Mas não tem necessidade, sem ser você, ninguém mais dita isso no mundo. Entendeu? Então eu acho que a grande sacada aí é você entender prioridade e ter bom senso em tudo, no final das contas, entendeu? Até com o cliente nesse caso. Cara, a gente fez um de... Eu chamava de self-domination. Sim, que não deixa de ser. Que é, na verdade. Se dominar certo, é que normalmente então, o que eu costumo fazer... Reputation management, na verdade, então, é o termo que se usa, né? É que assim, a dominação SERP, que a gente chama em português, eu gosto de falar quando você está tentando colocar tipo, os resultados normalmente de uma maneira natural. E o defesa de reputação, eu prefiro usar quando você sabe que você tem um monte de pizza e você quer tirar. Tá? Porque às vezes, vou dar um exemplo, você tem um produto que é seu, só você tem patenteado. E tem um monte de cara que está posicionando. Então assim, na verdade é uma decisão comercial de tentar tirar os caras e tal. Mas não é que você tem nada ruim ali, né? Agora, defesa de reputação é um pepino. Já peguei muito político, cara, que tipo... Cara, eu vou dar um exemplo, inclusive uma história, histórias curiosas, né? Claro. Uma das... Assim, foi a terceira defesa de reputação que eu fiz. Olha que história curiosa. O cara falou, John, tô com um pepino. O cara é executivo, assim. Falou, aí o pessoal não me contrata em RH porque tá aparecendo uma matéria aí que eu assassinei uma outra pessoa. Mas é um homônimo meu, tipo, o homônimo tem o mesmo nome e tal, né? E principalmente, no caso dele, ele diz ele que era o homônimo real, ou seja, a pessoa tinha todo o nome, mas tem um homônimo que eu chamo digital, que assim, às vezes a pessoa só tem o nome de guerra, né? João Silva. Então assim, tem 1 milhão de João Silva, então você fala, cara, se aparecer um João Silva lá em cima, o cara às vezes acha que é você e tal, né? E eu limpei a reputação do cara, tal, deixei tipo zerado e o cara não me pagou. E eu falei, puta, mas vai que aquela notícia, mas vai que é verdade, né? Tipo, não vou discutir com o cara. Eu falei, não, deixa quieto, melhor. Tem medo. Falei, melhor não. E aí depois eu comecei, tipo, ver um pouco melhor os clientes, né? Então é uma coisa que até não fazia no começo, primeiras 3 vezes eu fiz até por tesão de fazer um negócio, falar, deixa eu ver aqui como que é, como funciona, quero aprender, quero fazer, dar resultado. Mas aí depois eu comecei a pegar os clientes e validar isso também. Então dependendo do cliente, fala, não pego esse tipo de serviço, eu não faço. Mas assim, muita gente, você vê que não é nada demais. Que o cara efetivamente às vezes tem uma foto ruim e o cara vai ter uma contratação tipo, sei lá, um banco internacional quer contratar o cara, só que o cara digita no Google, no LinkedIn, no Facebook o nome do cara. E o cara tá lá bebendo vodka enlouquecido pra todo canto. Então é importante ter uma... Eu já peguei muito desse aí na área bancária mesmo. Sim. Era uma executiva que ela era presidente do banco aqui no Brasil. E era um banco português,
Só que daí saiu que ela recebeu um bônus, cara, uma coisa boba, sabe? Entendi. Mas sabe coisa de reputação, de Sim, CEO, sim, essas coisas? sim. Cara, e a gente teve que limpar, tipo, e aí Fazer você jeito. trabalha, rede social, cria blog com nome, Sim. compra domínio. Vai. É aquele trabalho, cara. Eu falo Sim. assim, olha, eu faço, mas é uma coisa que custa grana, Sim, custa eu- tempo. Por isso que eu falo, deixa bem claro. Cara, não é no freelance. Tem que fazer. Eu fiz uma também uma vez que essa foi cabeluda, cara, que era uma universidade aqui de São Paulo, que estava envolvida com os negócios do Enem, que não podia mais fazer vestibular, Não, Matheus. e o filho do dono estava envolvido com aquele negócio do rei do camarote. Então você procurava o nome da universidade, cara, era meio Desespero, né? Era, cara, mas, cara, aí a solução tava simples, porque eles tinham, toda a universidade deles era um domínio. Tá. Tipo, Uni não sei o que lá, eles tinham mais, são vários, Tá. no estado todo. Eu falei, o que nós vamos fazer? Pega todos esses domínios. Vamos trabalhar em conjunto. Cara, em 2, 3 meses, colocamos todos os domínios dos caras, jogamos tudo que era Veja pra baixo, porque era o nome da universidade só que eles estavam Sim, preocupados. Não é o nome do cara, Sim, ou o negócio do sim. escândalo do vestibular e tal. empresarial, é. Então, é legal esse tipo de trabalho, eu gosto, mas ultimamente em dia não tenho pego não, até porque dá trabalho, né, cara? Dá. É que assim, no final... Dá assim, dinheiro, mas dá trabalho. mas o que eu falo, tipo, não pode... Esse serviço, infelizmente, às vezes que é caro. E ó, eu vou te falar, o principal ponto é a criação de estratégia. Então, o primeiro mês você tem que criar estratégia para poder validar. Porque é muito diferente de um caso para outro. Você tem que analisar quais são os assets que você tem ali e falar, putz, eu vou tirar para esse lado ou para esse lado. Então tem cara que, tipo... Você quer um exemplo bem tosco? Defesa de reputação teve já situações de cara gringo que teve problema lá fora e veio pra cá porque a esposa é brasileira. Olha só que interessante. E para a esposa ser brasileira, o cara é casado e tal, ele também agora pode abrir empresa aqui, etc. Cara, você faz trabalho que você reativou a empresa, a carreira da menina, que era modelo, e tipo, você acaba colocando ela um monte de foto ali, ou seja, você tem como criar uma estratégia desde que você entenda muito bem o projeto, que na verdade nesse caso é um projeto pessoal. Então você fala, putz, eu vou analisar isso. Grande parte das empresas tem essa dificuldade de entender. Então, por exemplo, muitas vezes eu falo assim, olha, eu não consigo te falar o que eu vou fazer. Eu preciso ter uma análise no primeiro mês para te falar. Inclusive, depois dessa análise, eu te falo, você tem que gastar mais ou menos. Que isso é um problema, porque se o Google ele percebe que você está sendo manipulado, o que vai acontecer? É pior. Então, muitas vezes não é questão nem de investir tanto, mas é questão de saber dimensionar os seus esforços. Porque tem que ser um negócio natural. Então, você tem que simular que aquilo está sendo feito naturalmente. Esse é o grande segredo, né, do SEO. Exatamente. Cara, você falou uma coisa aí que peguei no ar aqui, Pô. que é sobre simulação, enganar o Google. Putz. Mas a gente vive no mundo do SEO Sim. que vive pessoas obcecadas por atualizações do Google, Sim. Google Updates. Até vi o seu vídeo hoje do SEMrush, ele me falou que Mas olha que eu publiquei, mas eu queria saber Cara, como você reage, o que você então- pensa sobre atualizações, como você reage sobre Então, mas as isso que eu ia te falar, atualizações. eu acho que assim, são alguns pontos, tá? Eu acho que algumas atualizações você tem impacto, porque, por exemplo, você pega assim, agora é o SSL, ok? Então você tem impacto, você tem um site que não tinha SSL, você precisa fazer. Então você tem que estar antenado na atualização. Mas acho que a grande parte das atualizações tem que pensar da seguinte maneira. Cara, o Google quer sempre oferecer o melhor resultado para o usuário, concorda? Então você precisa criar um conteúdo que seja bom, simples e objetivo. Agora, no final, o que acontece é que o cara quer pagar, às vezes, pouco para uma redatora, fazer um texto que vai colocar 3 linhas e quer se posicionar. E muito embora ele consiga, às vezes, fazer uma estratégia ou outra, antigamente, né? Bota a palavra-chave, joga link e tal, aquele negócio, ele conseguia se posicionar. Hoje o Google tem uma capacidade de processamento tão grande, tá? Que não tem como manipular. É muito difícil você manipular o Google, essa que é a verdade. Então você fala assim, mas eu consegui manipular. Pô, peraí, você conseguiu manipular, mas você gastou uma grana criando conteúdo, jogando link e tal, que no final você até achou que é uma manipulação, mas na verdade você fez um puta conteúdo bom para se posicionar bem na página, você fez um trabalho super bacana de assessoria de imprensa, entendeu? Que também não deixa de ser um pouco de manipulação, mas assim, a assessoria de imprensa, ela não engole qualquer coisa. Você chegar lá com a matéria lixo, o cara não consegue você colocar num meio bom. Então no final das contas, eu não vejo tanto hoje em dia o trabalho como por tentar ludibriar o Google. Eu vejo como que eu consigo, primeiro, ser lido pelo Google, tá? Porque isso é importante, ou seja, o primeiro passo. Pô, se o Google não consegue ler teu site, ou se você mesmo pede para ele não indexar seu site, ferrou. Mas depois, exato, não tem o que fazer. Mas depois tem um direcionamento, que é o quê? Tipo, peraí, gente, como que a gente vai fazer esse trabalho? Inclusive tem muita gente que faz umas coisas assim, que você vê que é falta de, como que eu posso falar? Estratégia, né? E estratégia basicamente o que é? Você tem de um lado ali os recursos e do outro lado o objetivo, se você for bem simplista, né? E muitas vezes o pessoal não analisa recurso, tem recurso financeiro, mas tem recurso tipo humano.
Então assim, é muito fácil para mim chegar na empresa e falar assim, cara, você tem que postar 3 vezes por dia, fazer 2 vídeos no YouTube por semana. Mas o cara não vai fazer. Então não é uma estratégia que é coerente. Agora, quando você cria uma estratégia coerente, a estratégia coerente é de acordo com o tamanho do projeto ou do site. Essa é a parte mais importante. Porque eu vejo muita gente chegar e falar isso. O cara joga um monte de coisa pro cara fazer. Mas fazer uma análise tipo assim, é copiar e colar uma apresentação já feita. Entendeu? Não, então você tem que se adaptar ao cliente. Concordo plenamente, cara. Se parar pra pensar, eu venho de uma época do SEO que era manipulação. Total, era não, o começo era 100%. Até antes de quando eu comecei em 2006, cara, eu usava Article Robot, eu utilizava Article Spinning, eu fazia um monte de coisa que, tipo, mano, era o tempo da brilhantina, onde você podia, meta keywords funcionava, dava certo. Só que daí depois, cara, eu acho que desde o Panda pra frente... Já começou a pegar o negócio. O que começou a acontecer? O Google começou a forçar a gente que manipula a pensar do jeito certo. Sim, então você precisava de um conteúdo com validações, um conteúdo bem escrito, um conteúdo com autoridade, com referência. O Pinguim, o que ele fez? Ele eliminou os links que não faziam mais sentido, diretórios e toda aquela história de Article Spin e o caralho 4, e começaram a forçar a gente a fazer o quê? A pensar em maneiras de construir links mais robustos. Veio Rank Brain, experiência do usuário. Tudo. Mobile, porra. Usabilidade. Mas, por exemplo, você tinha até falado segurança. Mas olha que interessante, você tinha até falado do BERT. O que o BERT faz, na verdade? Ele só vai tentar entender melhor a linguagem humana. Então, assim, é um processo natural. Isso é uma coisa que eu sempre coloco no pessoal, falando pro pessoal. Fala, gente, não encana às vezes com essas atualizações, porque qualquer atualização que o Google faz é efetivamente para quê? Para tentar encontrar o melhor conteúdo. Então, fica preocupado em criar um conteúdo bom, porque se você criar um conteúdo muito bom, qualquer atualização que aconteça, ele tem uma tendência de melhorar e não de piorar. Porque muita gente acha que a atualização do Google só cai. Não é assim. Alguém cai, alguém sobe. Mas, entendeu? Cara, então sempre tem alguém sobe. Isso que eu não... Era aí que eu queria chegar, cara. Porque, tipo, pra mim as atualizações do Google, cara, não importa. Exato. Cara, eu juro, sério. Eu posso pegar meus clientes e mostrar... Não me afetam. Então, porque eu não fico preocupado. Porque, tipo assim, cara... As pessoas, não, vai ter uma atualização, teve uma atualização, e o que mudou? Cara, pra mim não mudou nada, de verdade. Eu não tô sendo hipócrita nem nada, porque eu continuo, desde que eu aprendi, que lá desde o Panda, eu comecei a enxergar, eu falei assim, cara, o Google quer que eu trabalhe. Mas é uma coisa interessante. É um clichê, focado no usuário. Mas tem uma coisa muito interessante, porque você faz o negócio certinho, bonitinho. Mas eu tenho cliente meu que, por exemplo, tá fazendo trabalho, tudo indo bem e tal. Aí, notícia de atualização do Google. Toda notícia de atualização do Google tinha, o cara ligava pra mim enlouquecido. Eu falei, tem merda. Né? Por que esse cara sempre fica enlouquecido? Aí eu fui numa reunião presencial, que às vezes só Skype call e tal, isso inclusive voltando lá no começo, como que a gente gerencia tempo hoje em dia, cara, tipo, a quantidade de vezes que você sai do escritório é muito menor do que antigamente. Sim. Skype call, manda bala e vambora. Mas voltando aqui, aí eu cheguei numa reunião presencial e falei, cara, mas sempre pergunta de atualização, tal, conta um pouco do histórico. Mas foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, comecei a apertar. Depois de um tempo apertando o cara, já descobri que, tipo, sei lá, 4 anos atrás ele fez um monte de esquema de compra de link. Eu falei, cara, mas você tinha que ter falado isso antes. Tipo, fala, não tem vergonha, pode falar, é bom que fale. Mas a pessoa tem vergonha de falar, entendeu o que fez. E em alguns casos, e aí é complicado, a pessoa não sabe que fez. Por quê? Porque ela contratou uma agência e ela não sabe o que a agência fez. Sim, aí é complicado. O cara comprou o link para todo canto, subiu o site, o cara tava feliz, não vou perguntar, né? Só que depois de 4 anos, por isso que é importante que você sempre, quando contratar uma agência, você contrate uma agência que seja fidedigna, não vai contratar o sobrinho, cara. Uma dica de ouro aqui do John, hein? Muito boa essa, cara. Porque o que acontece, o cliente não sabe que o cara fez cagada. Então, por exemplo, aí eu falei para o cara falou, não, peraí, então vamos dar uma olhada aqui, porque é uma conta muito pequenininha, você não gasta muito tempo, às vezes, vendo um detalhe mais profundo. Quando o cara falou isso, eu falei, cara, vamos gastar mais horas, vamos fazer uma auditoria de links, entender o que está acontecendo, vamos ver se a gente usa o Zalou, que isso é um ponto importante também, porque a gente acha que o Google é todo bonitinho, o Google não erra, o Google, tipo, conta tudo pra gente. Cara, não é assim. Tem vários clientes aí que você está usando ferramenta de Zalou hoje, e assim, muitos especialistas têm falado que é o quê? Cara, que não está mais funcionando. Não serve pra nada aquilo, entendeu? A gente faz o negócio, subir lá, bonitinho e tal, mas a verdade é que se o Google deixar de usar aquilo lá, a gente só vai descobrir quando ele falar. Só que às vezes ele fala daqui a meses, que nem, por exemplo, teve o Real Previews Next. Pagination, faz da paginação, exato. Então o cara chegou ali, alguém questionou ele e tal. E assim, e é engraçado porque no Inter, salvo engano, foi o próprio Miller que falou, não, tem que manter uma prática recomendada e tal. E aí depois de um
tempo ele dá uma cutucada lá, que eu falei, dá uma apertada no cara, e o cara, não, então, a gente não usa mais já faz um tempo. Não, mas quanto tempo? Tipo, mais de ano. Eu falo, cara, vocês estão loucos. Então, por exemplo, você recomendava, e eu vou te falar, especificamente para a plataforma que era personalizada, é uma loucura, porque o desenvolvedor não entende o negócio, você vai, ajusta, o cara erra, vem, já sabe onde tem os erros, mas, cara, dá trabalho, você gasta hora de serviço, né? Então você tem esse lado que é importante. Então, muitas vezes o Google não fala pra gente o que efetivamente está acontecendo. Por isso que eu te falo, experiência é super importante, porque você fala, cara, eu vou ficar com o pé atrás. Entendeu? Você tem que ficar sempre com o pé atrás. E aí, por exemplo, voltando um pouco no BERT. Tipo, eu não sei o quanto que efetivamente o BERT ele tá ativo ou não, ou quanto que ele está aumentando. Eu, inclusive, acredito que é outra coisa que as pessoas não falam. Tem um negócio que chama-se poder de processamento, tá? Tudo que a gente está vendo aqui, cada pesquisinha, custa dinheiro, gente. Vocês não estão entendendo. O Google, tipo, pensa, às vezes, em colocar servidor em navio para ficar refrigerado e não gastar com eletricidade e ar-condicionado. Por quê? Porque aquilo custa grana. Então, assim, muitas vezes o cara está aplicando isso em 10% das pesquisas, porque ele acredita que aquelas pesquisas são as que mais importam, talvez cauda longa, etc. Mas você tem um outro lado, que se você aplicar em 100%, e o custo que você vai gerar? Não é questão de aplicar em 100%, é que não, ela se aplica a 100%. Exato, se atualizar. Se ele se aplicasse a 100% das queries, sim, não faz sentido. Todos, sim. Entendeu? Por exemplo, você fala assim, você escreveu uma marca só lá, não tem sentido atuar. Mas o ponto é, quanto que o Google fala isso pra gente? Porque assim, o Google falou, estamos aplicando em 10%. Mas será que efetivamente os caras chegarem e falarem assim, olha, não aplica em 10% aí, aplica em 8%, porque a gente hoje não tem o poder de processamento que a gente necessita. E no final, é um negócio. Então isso é importante avaliar. Então sempre tem que ficar com o pé atrás. Agora, não importa o que seja a aplicação que eles façam, qual que é a minha visão? E isso é uma opinião pessoal. Tudo que eles aplicam, eles têm uma tendência a cada dia mais no decorrer, tipo, aumenta a capacidade de processamento, melhora o negócio e principalmente, porque hoje tudo que você está pensando é em machine learning, né? Aprendizagem de máquina. Então, na verdade, tudo que você está tendo aprendizado de máquina, isso tende a aumentar. E aí, essa lei de Moore, né? Exato. E aí o outro lado que é o quê? Cara, a gente está acostumado a digitar no celular ou falar por causa do Google. Você não fala uma frase completa aqui. Tipo, você coloca ali, 2, 3 palavras e você já acostumou a falar isso porque você se habituou ao Google. Na medida que o Google começa a oferecer resultados melhores para uma frase, você começa também a se habituar a escrever uma frase. Escrever eu acho que não, porque é a lei do mínimo esforço, né? Você colocar as menos palavras possíveis. Mas talvez com a pesquisa de voz e melhorando, porque assim, é muito legal falar da pesquisa de voz, mas quando começou era uma porcaria. Você digitava ali, não achava nada. Em algum momento a pesquisa de voz vai ficar perfeita. Nesse momento... Mas é parte do machine learning que a gente vive, aprendizado de máquina. Exato, e nesse momento o que acontece? As pessoas começam a usar mais. E aí o BERT começa também a ter maior nível de utilização. Então é muito importante entender que a ferramenta de pesquisa que hoje que é o Google, que é a principal, e sempre também, acho que talvez outro ponto mais importante. Gente, se aparecer um cara melhor que o Google, todo mundo cai fora do Google, vai pro outro. Não sei se vocês lembram do Lycos, lembra? Lycos foi o maior... Lycos em 1999... Cadê? Então, mas o Cadê era aquela porcaria que era brasileira que a gente gostava, porque era brasileiro. Mas o Lycos, em 99, foi o maior site de busca do mundo. Em 99, o Lycos era o Google. Mas daí só que aconteceu. Depois do nascimento do Google, né? 2000 já perdeu. Então, mas aí que aconteceu? Ele foi o maior em 99, aí o Google apareceu e fez o quê? Começou a mostrar resultados melhores. O que o cara faz? Os dois são grátis. Eu vou no cara que me oferece resultados melhores. Claro, sem dúvida. Eu vou dar um exemplo, mas se o Bing oferecer resultados melhores, você vai pro Bing. O Bing já usa BERT desde abril. Então, mas sabe, é umas coisas que falando de atualizações sim, ainda. Mas a minha opinião, qual que é? É que assim, tem esse lance que eu acho que já foi, só que a minha opinião, pessoal, que o Google acha que hoje ele tem um conhecimento, ele tem potencial financeiro, recursos humanos, de tudo, que é muito difícil você conseguir aparecer um Google 2. Entendeu? Eu acho muito difícil acontecer um negócio desse. Por exemplo, já teve buscador semântico que o pessoal está tentando fazer e tal. Tem aquele DuckDuckGo que tem uma proposta boa, tá? Mas, por exemplo, eu esqueci qual é o nome, acho que é Wolfgang, alguma coisa assim, tinha um nome estranho. Wolfgang Alpha, que era o buscador semântico, que é legal, mas o que acontece? O Google come ele, porque os caras têm muita grana. Então, um cara começa a surgir... Wolfram Alpha, isso. Puta, que nome complicado. Mas assim, a ideia era muito boa. Quora também, Quora que veio como buscador, já virou perguntas e respostas, mas sei lá. Come. E olha só que interessante, é um pouco também o que acontece nas redes sociais. Só que o que acontece? Se você tiver mais do mesmo, você não consegue bater, por exemplo, você não consegue criar um aplicativo de foto e bater o Instagram. Mas você consegue criar alguma coisa diferente.
Então, por exemplo, TikTok, não sei se já entrou no TikTok ou não? Diferente total, Pô, né? você entrar no TikTok, né? Você é o público-alvo dos caras, novinho, tem que é o público-alvo. Mas, cara, o TikTok, como que ele tá bombando? Por que ele tá entrando aí, todo mundo chama atenção e ele tá com um monte de download? Porque ele é uma proposta ligeiramente diferente. Ele não é igual. Ele tem uma dinâmica envolvida muito grande. Então, para busca, eu acho que o Google não é mais batido. Tô sendo bem sincero. Difícil. É difícil, pessoalmente. Cara, dito isso, vamos à nossa última pergunta. Quais as suas previsões e perspectivas para 2020? O SEO vai morrer esse ano ou não? Assim, nunca vai morrer, né? Nunca vai morrer, assim. Talvez um dia morra, mas eu acho que a grande sacada aí, e assim, o pessoal sempre fala isso, né? Tipo, putz, o SEO vai morrer, a palavra-chave vai morrer e assim diante. E é muito maneira de interpretar. Então, palavra-chave, talvez da maneira que a gente conheça, sim, melhor, da maneira que a maioria das pessoas entendem, sim. Mas assim, palavra-chave nada mais é que uma intenção de busca. Né? Então, se você começa a ter a percepção que aquilo é uma intenção de busca, a pessoa se expressa através de uma palavra, seja escrita ou seja oral, tudo bem, aí, ou seja, já muda o conceito. O que eu acho é que tipo, o Google ele já, hoje está na nossa mentalidade, a gente está no nosso dia a dia. Cara, você vai num barzinho, teu brother fala uma coisa errada, tipo, o que você suspeita, você já vai lá no Google. Sim. Né? Então você já está habituado com isso, então dificilmente a mecanismo de busca vai morrer. Inclusive o Facebook tentou fazer uma busquinha lá, que era uma busca safada, não funcionava. E aí você tem um outro ponto, que é o que? A busca extremamente complexa para ser feita. Poder de processamento, inteligência, recurso, tudo aquilo que a gente falou. Então assim, não é fácil fazer. Vai morrer? Não vai. Por que eu digo isso? Cara, no dia a dia, algumas coisas você sempre vai pesquisar no Google, você não vai perguntar para o teu amigo. Você confia mais no Google do que no seu amigo. Você confia às vezes mais na primeira colocação que no seu amigo. Ou seja, o Google tem coisas que assim, você está na primeira colocação de uma pesquisa, até às vezes que é uma pesquisa menor, mas ela te traz ali uma certa autoridade, porque você está primeiro no Google. Você vê que tem muita gente que usa isso. O cara fala, olha, pode pesquisar lá defesa de reputação. Quem está em primeiro? Sou eu. Isso gera uma reputação, porque a pessoa confia no Google. Não, você está em primeiro aqui. É branding, exatamente. Cara, é awareness, sem dúvida. Então, mas o que eu vejo? Eu vejo que o Google vai estar evoluindo cada dia mais, e não importa se é BERT, tipo, qual que é o nome da atualização, ele vai estar procurando conteúdos melhores, e quem faz o trabalho direito tem só ganhar. Sim. Essa que é a verdade. O problema nas maioria das contas é o histórico, porque tem uma troca muito grande de cadeiras, às vezes de agência de contas muito grandes, e você não sabe o que às vezes uma agência anterior fez. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. Inclusive, uma das coisas que eu costumo fazer quando eu vejo sinais de problema é fazer uma auditoria antes de fazer um projeto, para saber o que aconteceu, porque o cliente não sabe. Tem que ser feito. Às vezes o cliente não sabe. Tem nem que pensar, cara. Sempre uma auditoria. Mas voltando ali, tipo, em previsões, então previsões, assim, eu não tenho a menor dúvida que o vídeo vai bombar, tá? Reconhecimento de voz tem melhorado muito. Eu vi os primeiros vídeos do YouTube com reconhecimento de voz, era uma caca. Hoje em dia, tipo, uma outra palavra está sendo errada, tem muita coisa bem feita. Agora, no inglês, no português tem meia boca. Mas vai melhorar. Sim, então assim, então eu acho que tipo, o vídeo é uma coisa que vai bombar. E assim, se for para tipo, vamos juntar as peças. O Google começa a ter reconhecimento de voz melhor no YouTube. O Google começa a colocar um algoritmo, que a gente acabou de falar, que entende melhor como as pessoas falam. Do dia para a noite você faz uma pesquisa, ele entra, ele sabe que no meio do vídeo do YouTube tem o que o cara está pesquisando. Isso, né? Você já viu essas pesquisas? Então, sim, mas... Você faz a pesquisa e ele encontra dentro do vídeo. Exato. 30 segundos do que você está pesquisando. Exato, mas assim, é a realidade. Mas olha qual que é a sacada. Então, assim, significa que cada dia mais o vídeo vai estar presente. Então, se hoje você já vê uns vídeos ali, cara, talvez você vai ver mais e mais ainda. E será que ele não pode extrair o texto e mostrar para você às vezes? Então, acho que tem oportunidades aí que a gente nem imagina que pode estar acontecendo, mas acho que vai começar a ter uma sinergia, principalmente nesse lance aí envolvendo o vídeo, tá? Eu acho que isso não tem volta. Inclusive, vídeo, se você for ver, o TikTok, o grande chão do TikTok é o vídeo. É vídeo. E assim, e aí pensa pelo outro lado de mercado. Por que tá bombando? Se pegasse há 5 anos atrás, quem ia ficar vendo TikTok? Aquilo lá acaba com o seu plano de dados, né? Acaba com o seu plano de dados. Eu acho que Mas é o seguinte, barateou a internet. Então o cara tem acesso celular. Só que tem acesso celular toda hora. Tem tipo... Hoje em dia os planos... Eu fui outro dia na Claro lá fazer um negócio de planos. Eu lembro que você negociava os planos ali, era 1 GB, né? Uns puta planos. Hoje em dia é tudo plano de 20, 30, 40. Né? A gente fala, cara... Então assim, quase que eu falei, cara, por que eu tenho internet em casa? Eu nem preciso mais, né? Tipo, ter 50 GB de internet aqui no celular. Então é muito interessante que também o mercado tendo essa opção, as pessoas acabam consumindo mais vídeo por natureza. Concordo. Acho que vídeo é uma tendência. Sim, total. E é um formato fácil de consumir, né, cara? Sim, eu acho que vídeo e uma evolução da busca por voz. Assim, a gente vai ver cada vez mais um aumento, não da busca por voz informacional, mas já mais transacional. Ou seja,
hoje a gente vê todo esse boom porque é meio maquiado esse dado em termos de... Ok. A gente usa muita busca por voz, what's the weather like, ou seja, qual que é o tempo hoje, direção, enfim, coisas banais entre aspas, coisas de informação. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais, e eu digo isso, cara, porque observo muitas pessoas, e esses tempos atrás, agora nas férias, eu tava na casa da Rafa, da minha mulher, lá no interior, e aí o priminho dela pegou o celular do pai dele, YouTube, já é. O que ele faz? Nem lembro o nome do desenho, do coisa. É tudo na voz. Sim, já tudo na voz. Exato. Essas pessoas, gente, não vão mais buscar, não vão digitar. Uma vez eles não vão passar. A gente passou de uma era, teve uma transição que a gente passou, que era, muita gente acaba, no Brasil principalmente, acaba não usando o desktop mais, direto no celular, porque até por questões de dinheiro e tal, financeiras. Sim. E agora a gente eu vejo esse pessoal vindo aí, vai demorar alguns anos ainda pra essa geração, assim, o Rafa tem, acho que 4, 5 anos. Mas já nasceu digital. Não, daqui 10 anos aí, essa pessoa tá consumindo conteúdo, ele não vai digitar mais, você vai ficar nervosa, acabou. E eu digo o seguinte, eu vou dar um exemplo. Outro dia eu fiz um teste com o Word. Não sei se sabia, mas eles tinham antigamente que era uma porcaria e agora evoluiu. O Google Docs tem, né? Então, mas eu gostei muito do Word, funcionou muito bem comigo. Você fala e ele vai digitando perfeitinho, assim, sabe? Funcionou bem. Mas é interessante porque a gente tem algumas coisas que são formadas talvez na nossa infância, né? Então, assim, eu podia digitar ali o texto. Mas, cara, pra mim é muito mais confortável sentar lá no computador, num tecladão físico mesmo e tal, e sentar e escrever. Ou seja, o meu jeito de fazer, e aí que eu tenho um desempenho melhor, talvez seja no computador. Às vezes o moleque tá começando hoje, com 5 anos, Rafa, né? O Rafa, com 10, 15 anos, cara, ele tá escrevendo que nem um alucinado no celular mais rápido do que eu dou no teclado. E eu não consigo. Eu, por exemplo, quando eu preciso escrever um pouco mais, eu dou uma barrigadinha no WhatsApp e sento ali no computador para poder digitar no teclado. A molecada não. Agora, e aí você começa a juntar um monte de coisa e fala, cara, daqui a pouco o cara tá respondendo tipo um WhatsApp só no áudio, que é o que eu faço muito, né? Por preguiça. Só que assim, daqui a pouco o áudio, ele é convertido automaticamente em texto. Então o cara não pode ouvir o áudio porque está numa reunião, ele clica, mostra o texto. Mas isso é uma funcionalidade que já deveria ter, porque tipo, às vezes você não pode. Sim, mas você está esperando uma mensagem urgente. Mas é muito louco, porque a quantidade de coisa que pode evoluir, mas agora a nova geração é totalmente diferente. Tanto que tipo, o moleque que entra no TikTok hoje, então o Rafinha entrou no TikTok, não sei se ele libera o celular pra ele, mas ele entrou no TikTok e ele já tá mexendo. Eu apanhei uma semana pra aprender a mexer naquele negócio. A pessoa já nasce atualizada. Tô velho, nego, não tem jeito. Inclusive isso tem um vídeo bem interessante no YouTube, eu esqueci o nome, mas é só dar uma fuçada, que você vê, tem uma criança bem, sei lá, 4 anos, criança, alguma coisa assim, uma menininha, e a mãe, tipo, dava o tablet pra ela 100% do tempo, a menina começou a virar lá o tablet, ver as imagens, e ela deu uma revista. E a menina começou a clicar lá e não funcionava. E ela ficou, só que ela ficou tão puta no momento que ela duvidou que não era a revista que estava com problema, né? A revista, a tablet teria dado problema. Era o dedo. Então ela fazia assim, não ia, ela pegava e começava a fazer assim nela. Pra ver se, será que o meu dedo tá funcionando, né? Nossa, então é muito interessante isso, né? É uma geração nova. A gente vai ver muito disso, né, cara? Sim. Bom, John, pra fechar, cara, vamos lá. Os 2 últimos quadros. Sim. Uma frase que você tatuaria. A frase que eu tatuaria é difícil. Eu acho que eu não tatuaria nunca, eu tenho um pavor de agulha e tal, mas assim. Eu também. Eu tô vendo, né? Mas eu gosto muito de tatuagem. Eu tatuo porque eu tenho um pavor mesmo de agulha, cara. Tirar sangue é um desespero. Mas, talvez tatuar, cara, vou roubar a frase de autores famosos, né? Sempre bom, né? Mas se inspirar, a gente não fala roubar, se inspirar, né? Cara, o bom é inimigo do ótimo. Por quê? Porque eu vejo muita gente no dia a dia, o cara chega e ele quer fazer um app. Só que o filho da mãe não quer ter um site decente, ele tem um site de merda. Então assim, vamos devagar, vamos fazer o bom e depois você transforma num negócio melhor, vai evoluindo. Marketing digital e SEO tem muito disso, que é evolução contínua. Então assim, não adianta, você nunca vai conseguir fazer um negócio perfeito, que é a regra do 80-20 que a gente fala, mas, cara, bom, só que o pessoal hoje também abusa, os caras fazem regra, sei lá, do 10-90, o cara joga qualquer coisa no ar e vai embora. Tem tudo, né? Mas assim, bota o negócio no ar bom e vai personalizando e melhorando para que ele fique excelente, entendeu? Mas assim, o pessoal às vezes erra muito nisso, que as pessoas querem fazer um negócio excelente, acabam gastando muito dinheiro e esquecem de outras coisas ali, ou seja, você não tem essa escadinha que você tem que seguir, não só para ter um aprendizado digital, mas porque existem fases. É muito importante isso. Muito boa essa, e eu acho que eu levo ela
Eu só não vou falar que eu levo ela porque eu uso meu básico Tudo bem. avançado. Mas é meu canal no YouTube. Eu falei, vou fazer com o celular, vou lançar. Meu blog, que eu fiquei saindo um tempão pra lançar, porque eu queria ser que se fosse perfeito. Eu falei, quer saber? Não, pega bora. um tema aqui, joga ali e acabou. A gente fica meio encanado por questões de SEO, mas cara, eu falei, cara, quer saber? Eu não quero nem saber de SEO. Só perde pênalti quem bate. E eu digo mais, você falou do YouTube. Eu comecei o canal do YouTube, né? E é muito interessante, porque quando eu comecei a fazer, tudo bem, vi todos os vídeos possíveis, entendi, aprendi, falei, legal, agora eu sei. Quando eu comecei a fazer, eu vi que cada coisa que eu fazia, eu tinha um aprendizado diferente. Em outras palavras, cara, eu comecei a descobrir, cada vídeo que eu fazia, eu descobri uma cagada. Então assim, desde coisas bestas, então a lente da câmera é uma porcaria, eu tive que trocar, e eu não sabia disso, eu não sabia da câmera, eu não sabia da lente. Aí o microfone, cara, tive que comprar um microfone tipo específico que eu tava fazendo. Então assim, você no dia a dia vai aprendendo coisas que assim, se você não fizer, putz, você não vai descobrir que tá errado. Inclusive por quê? E aí é interessante, é o poder de receber um feedback. Né? Porque tem gente que vai mandar pra você, assim, as pessoas na internet, elas têm um certo anonimato e elas vão lá e falam, ó, cara, vídeo de bosta, tipo, vídeo de merda, áudio ruim, não sei o que lá. Mas se você conseguir assimilar isso e falar assim, peraí, E levar como benefício, talvez né? o cara esteja falando... construtiva, talvez... Exato, o cara tá falando isso porque o vídeo tá uma bosta mesmo. Peraí, vamos tentar melhorar. Que foi basicamente o que eu fiz, ou seja, eu fui evoluindo e foi melhorando. Então, por exemplo, tinha um vídeo lá que eu coloquei o áudio de fundo muito alto. Só que eu não me toquei. Pra mim tava bom. Então eu gostava da música, eu falei, legal, tá, bacana. Mas o que aconteceu? Mas tava alto, então atrapalhava o aprendizado. E aí um cara mandou lá, eu fiquei olhando e tal, falei, pô, né, tá alto mesmo essa merda. Aí eu refiz o vídeo, só que assim, no YouTube você não substitui, né? Então eu criei um vídeo novo, né? Mas é muito bacana isso. Então assim, você vai ter no dia a dia uma pancadaria infernal, mas é no dia a dia que você aprende. Então assim, tem que se expor, tem que dar a cara pra bater. Você vai tomar pancada de todo jeito, mas assim que você vai aprendendo. Que é o caso que eu tava te falando dos thumbnails. Cara, eu comecei a fazer os thumbnails e eu sou muito ruim de Photoshop. Eu uso um Canva ali e tal, eu tento fazer umas brincadeiras no Photoshop e tal. Mas cara, de fazer uns thumbnails meio safados, já deu um puta resultado pra mim em CTR. Então eu falo, cara... Então no dia a dia você vai descobrindo e você vai assimilando. Então no começo demorar mais pra fazer, porque não é só fazer, tem a criatividade de criar um negócio legal, né? Agora eu já estou embalado. Então eu tenho que fazer tipo um thumbnail, eu faço tipo em 5, 10 minutos. Entendeu? Eu já aprendi a tirar o fundo rápido, então já facilita bastante, né? É onde eu tô. Vamos fechar aqui então, um jogo de uma palavra, cara. Vamos lá. Backlinks. Backlinks naturais. Conteúdo. Bom. UX. Excelente. SEO. Vazon ou SEO Marketing? Brasil. Brasil? Ui. Tem futuro. Ótimo. Pessoal, esse foi o John Martin, ou Seu Martin, e puta papo de alta qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, acho que é ali, tá? Se não for, você inverte o vídeo depois. Inverte o vídeo. E é isso, muito obrigado e até o próximo, pessoal. Até mais. Falou, gente.